A dúvida cartesiana, enfim, metódica, hiperbólica, exagerada, universal, acaba por conduzir a uma verdade evidente, ou pelo menos Descartes assim pensa. E no fundo essa verdade é a afirmação da existência daquele que pensa ou duvida. Afinal, nós não podemos pensar sem existir, não podemos duvidar sem pensar, nem podemos pensar sem existir. Daí a célebre afirmação penso logo existo, ou cogito ergo sum, portanto penso logo sou. No livro Princípios da Filosofia, Descartes, quando se refere ao cogito, escreve o seguinte: enquanto rejeitamos deste modo tudo aquilo de que podemos duvidar e que fingimos mesmo que é falso, supomos facilmente que não há Deus, nem céu, nem terra e que não temos corpo. Mas não poderíamos igualmente supor que não existimos, enquanto duvidamos da verdade de todas estas coisas. Porque temos tanta repugnância em conceber que aquele que pensa não existe verdadeiramente ao mesmo tempo que pensa, que não obstante todas as mais extravagantes suposições, não poderíamos impedir-nos de crer que esta conclusão, penso, logo existo, é verdadeira e, por conseguinte, a primeira e a mais certa que se apresenta àquele que conduz os seus pensamentos por ordem. Portanto, o cogito é a primeira verdade que Descartes encontra e é a primeira verdade que, em seu entender, irá encontrar todo aquele que conduz os seus pensamentos por ordem. Convém que se diga que a expressão penso, logo existo, ou cogito ergo sum, é muitas vezes sintetizada no termo cogito, ou cogito. O cogito não é o sujeito pensante. O sujeito pensante é a res cogitans, a coisa pensante. O cogito é essa afirmação. Penso, logo existo. Também é importante referir que o cogito não resulta de um raciocínio. Apesar de termos lá a palavra logo, não estamos perante um raciocínio, não estamos perante uma dedução, um exercício discursivo. Estamos perante uma intuição, uma apreensão imediata da existência. Digamos que a existência não se deduz do pensamento. A existência é apreendida com o próprio pensamento, de modo imediato, intuitivo, sem que haja ali qualquer mediação discursiva. Por outro lado, podemos dizer então que o cogito é a primeira verdade, como Descartes refere, né, no texto que lemos, e essa primeira verdade acaba por ser uma crença básica, uma crença auto-justificada, auto-evidente, portanto, uma crença fundacional que é ao mesmo tempo obtida por intuição, de modo racional, a priori, portanto, um princípio evidente, indubitável, inabalável, uma certeza inquestionável. Por outro lado, podemos também considerar que esta primeira verdade é uma ideia clara e distinta. Relativamente à clareza e à distinção, Descartes não foi assim muito distinto nem muito claro, mas enfim, ele escreveu alguma coisa sobre isso, então vamos ler o que ele nos diz. Chame claro aquele conhecimento que é presente e manifesto a um espírito atento, assim como dizemos ver claramente os objetos quando, estando presentes, agem bastante fortemente e os nossos olhos estão dispostos a observá-los. E distinto àquele que é tão preciso e diferente de todos os outros que só compreende em si o que aparece manifestamente àquele que o considera como convém. Bom, o discurso é um pouco esquisito, mas enfim, podemos dizer que a clareza diz respeito à presença da ideia, ao espírito. A ideia está presente, está manifesta, pelo menos se a considerarmos com atenção. E a distinção tem que ver com a diferença entre uma ideia e outra ideia, de maneira que elas não estejam confundidas uma com a outra, e, portanto, de maneira que uma ideia não tenha elementos que não lhe pertençam. Portanto, será mais ou menos isto que Descartes quer dizer com a distinção. Ora, o cogito é uma ideia clara e distinta, portanto, é uma ideia que possui clareza
e distinção no entender de Descartes, e por isso acaba por fornecer o critério de verdade. O critério de verdade é justamente a clareza e a distinção. Uma ideia que seja clara e distinta será evidente e será, portanto, verdadeira. Esse é, de facto, o critério de verdade. Por outro lado, o cogito, enfim, acaba por nos revelar o atributo essencial da alma ou da substância pensante. E esse atributo essencial é justamente o pensamento. Portanto, o pensamento é aquilo que nos caracteriza, mas convém que se diga que o pensamento não é apenas um elemento abstrato. Descartes escreve nas Meditações que, no fundo, o pensamento diz respeito a toda a atividade consciente. Ele diz o seguinte: mas que sou eu então? Uma coisa pensante, res cogitans. O que quer isto dizer? Quer dizer uma coisa que duvida, que compreende, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que também imagina e que sente. Portanto, o sentir também faz parte do pensar. Isto é extremamente importante para não considerarmos que o pensamento de que Descartes fala é apenas o pensamento racional, abstrato, distanciado da afetividade e da experiência. Não é nada disso. Portanto, o sentir também está incluído no pensamento. Portanto, é toda a atividade consciente, o pensamento é toda a atividade consciente. Sendo uma crença básica, fundacional, auto-evidente, o cogito constitui o fundamento do conhecimento, ou pelo menos o fundamento principal do conhecimento. E a partir do cogito, Descartes já pode começar a construir o edifício do conhecimento. Portanto, é uma certeza que lhe dá já alguma garantia, não só de que o conhecimento é possível, como também que, enfim, talvez seja possível construí-lo, enfim, e obter outras verdades. Claro que as coisas não vão ser fáceis, porque nós ainda não afastamos a hipótese do gênio maligno. Em todo o caso, veremos que Descartes, através da existência de um Deus bom, de um Deus que não é enganador, irá, enfim, conseguir construir de forma segura e, enfim, e confiante todo o edifício do saber. Bom, por outro lado, convém que se diga que, então, o atributo essencial da alma é o pensamento, a alma é inteiramente distinta do corpo, o corpo tem outro atributo principal, que é, no fundo, a extensão, e, por outro lado, a alma pode ser conhecida antes do corpo e de forma bem mais evidente, segundo Descartes. Claro que o cogito, essa afirmação penso, logo existo, foi considerada a primeira verdade por Descartes, uma verdade indiscutível, mas ela não é assim tão indiscutível quanto isso. Porque, se pensarmos bem, Descartes poderia, quando muito, dizer, enfim, há qualquer coisa que está a acontecer, enfim, há um pensamento em curso, há um pensamento que está a ter lugar e essa realidade existe, esse evento ou essa coisa existe. Identificar o pensamento com o próprio sujeito, dizer que é ele, enquanto sujeito que está a pensar, já é, enfim, ir um pouco mais longe. Quem é que garante a Descartes que é ele que está a pensar? Bom, poderá acontecer que o pensamento exista independentemente do sujeito. Claro que isto é estranho. Nós não dizemos que uma ferida existe independentemente do corpo. Por isso também, se calhar, não podemos dizer que o pensamento existe independentemente de alguém que pense, mas a dúvida é legítima.
Descartes, se calhar, quando muito, poderia apenas ter afirmado a existência de um pensamento em curso e não propriamente de um sujeito pensante. Numa obra intitulada Para Além do Bem e do Mal, Nietzsche, a certa altura, escreve exatamente sobre isso e diz: se dissecar o fenómeno que está expresso na proposição eu penso, encontro uma série de proposições audaciosas cuja fundamentação é difícil, se não mesmo impossível. Por exemplo, que eu sou aquilo que pensa, que deve haver em geral qualquer coisa que pensa, que o pensar é uma atividade e um efeito próprios de um ser que é considerado como causa, que há um eu e, finalmente, que se tem por certo aquilo que pode ser indicado como sendo o pensamento, que eu sei o que é o pensamento. Portanto, há uma série de pressupostos inerentes ao cogito e, portanto, essa já não seria a primeira verdade. Sabemos que é sempre muito difícil encontrar uma verdade que fosse imune a qualquer objeção. Descartes fez o que pôde, encontrou o cogito. O cogito não é, se calhar, tão indubitável quanto isso, mas vamos aceitá-lo e, enfim, iremos ver até que ponto, com o cogito, Descartes conseguiu ir mais longe. Até porque, se Descartes não tivesse afirmado o cogito, se tivesse dito outra coisa qualquer, do género há algo que está a pensar e esse algo existe, a sua filosofia seria substancialmente diferente. Mesmo a questão das ideias inatas, ele não poderia dizer eu trago em mim ideias inatas, teria que dizer há ideias inatas por aí, há ideias inatas a acontecer. Portanto, isso provavelmente iria dar uma roupagem completamente diferente à sua filosofia e, enfim, seria desde logo uma teorização substancialmente diversa daquela que Descartes nos legou. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.